Vamos nessa? Então vamos lá. Vamos falar agora, meu amigo e minha amiga, sobre aspectos gerais de um tributo muito justo. É um tributo cada vez menos utilizado no Brasil? Mas é um tributo justo, que é a contribuição de melhoria. Por quê? Porque a contribuição de melhoria decorre de uma atividade estatal relativa ao contribuinte. Eu só pago contribuição de melhoria se existir uma obra pública que valorize o meu imóvel. Mas aí você me pergunta, e por que ele não é muito utilizado no Brasil? Exatamente porque a carga tributária brasileira já é muito alta. Então, qualquer prefeito, governador, inclusive a União, que pretenda aprovar um projeto de lei que institua uma contribuição de melhoria, isso acarreta um desgaste político enorme. Você já paga uma carga tributária muito alta e aí você institui mais um tributo para ser uma contraprestação em razão de uma obra pública, o contribuinte já pensa que aquela obra pública tem que ser financiada através de outras espécies tributárias. Mas veja, porque ele é um tributo justo. Exatamente porque, para cobrar a contribuição de melhoria, tem que existir uma obra pública que valorize o imóvel do particular. E ela ainda tem limites. Tem o limite total, que é o valor total da obra pública, e tem o limite individual, que é o valor que foi valorizado o seu imóvel. E o Estado, ao cobrar esse tributo, está vinculado a esses limites legais. Não pode cobrar acima do valor que foi utilizado para custear a obra pública e não pode cobrar de determinado contribuinte acima do valor que foi também valorizado aquele seu imóvel. Se diz também que uma dificuldade técnica para se cobrar a contribuição de melhoria aí, no mundo dos fatos, estamos falando do mundo real, é que teria que se gastar muito para verificar o quanto realmente aquela obra pública valorizou o imóvel. Ou seja, seria um custo a mais para o Estado contratar técnicos para esses técnicos avaliarem, de acordo com a lei, é claro, o quanto aquele imóvel foi valorizado. Ou seja, e aí seria um tributo de difícil operacionalização, segundo a doutrina. Mas, de qualquer sorte, isso é importante, isso é cobrado principalmente nas provas do CESP e na prova da Fundação Carlos Chagas, que a contribuição de melhoria ela é justa, porque ela decorre do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. Isto é, para o Estado cobrar, realmente houve um enriquecimento por parte do contribuinte, que foi o quê? A valorização do seu imóvel. O Estado não cobra a contribuição de melhoria sem dar uma contrapartida. Por isso, é um tributo vinculado. Ou seja, a contrapartida é a obra pública que valorizou o imóvel. Beleza? Vamos lá. Veja aí que a contribuição de melhoria, segundo a Constituição, deve ser exigida em decorrência de obra pública. Aí já pinta, já aparece um primeiro problema, que é o laconismo da Constituição. Há uma lacuna. Porque a Constituição apenas falou, decorre de obra pública, então pode ser qualquer obra pública, mesmo que não valorize o imóvel? A resposta é que a interpretação da Constituição, e esta é a interpretação dada pelo Supremo, apesar do laconismo da Constituição, que só fala em obra pública, é que continua valendo o Código Tributário Nacional. Continua valendo as regras sobre contribuição de melhoria. Não é só obra pública, é obra pública que acarrete valorização imobiliária. Então, tem que necessariamente existir a valorização imobiliária. Ok? Então, entretanto, apesar do laconismo da Constituição, a contribuição de melhoria só deve ser cobrada em decorrência da obra pública que cause valorização imobiliária, conforme o entendimento predominante tanto na doutrina como na jurisprudência. Veja que o fato gerador ou hipótese de incidência da contribuição de melhoria
segundo o entendimento majoritário, consiste em obter valorização imobiliária decorrente de obra pública. É o que se chama de mais-valia por alguns autores, né? Se pega aquela teoria do mais-valia e se coloca aqui. Por que mais-valia? Porque não basta a obra pública, tem que valorizar. E o imposto é cobrado em cima desse mais-valia, que é a valorização do imóvel. Veja que podemos observar que as contribuições de melhoria estão vinculadas a uma atuação estatal, isto é um tributo contraprestacional, que é a realização de obra pública que motive a valorização do imóvel. Então, a contribuição de melhoria é um tributo vinculado a uma atividade estatal relativa ao contribuinte. Tem que existir a contraprestação, que é a obra pública que acarrete a valorização do imóvel. Veja que, com base nesse fundamento, a doutrina entende que a contribuição de melhoria observa o postulado da vedação ao enriquecimento sem causa, uma vez que apenas determinado grupo de proprietários é beneficiado com a valorização imobiliária decorrente da obra pública. Explico. Veja, porque ele segue e ele é um tributo justo. Porque se o Estado faz uma obra pública em determinado local, ele valoriza alguns imóveis e deixa de valorizar outros, né? Uma construção, né, de determinada ponte, né, uma construção de uma obra pública em determinado local, valoriza aqueles imóveis localizados perto daquela obra pública. Agora não valoriza outros imóveis. Então, por que aquelas pessoas que não são valorizadas devem custear aquela obra pública? Então perceba que há aí uma justiça na contribuição de melhoria. Por quê? Porque aqueles que são beneficiados vão pagar. E aqueles que não são beneficiados não vão pagar o pato. Porque se há cobrança da contribuição de melhoria, quem paga é quem tem o imóvel valorizado. Se não há cobrança, o que acontece? Acaba-se que todos pagam, né? Todos acabam pagando através de outras espécies tributárias. Por isso, a contribuição de melhoria é justo, porque paga quem foi beneficiado. Então, por isso que segue o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Já caiu em prova de concurso público como sinônimo desse princípio uma outra nomenclatura, que é o princípio, né, do locupletamento com a jactura alheia. É a mesma coisa, né? A proibição do locupletamento com a jactura alheia, que é um nome aí mais tradicional, é a mesma coisa da vedação ao enriquecimento sem causa. Contribuição de melhoria, ela segue tanto essa vedação do enriquecimento sem causa, como a proibição do locupletamento com a jactura alheia. Quer dizer a mesma coisa. Veja que a contribuição de melhoria, como eu já disse, tem como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de cada obra resultar de cada imóvel beneficiado. Ou seja, são dois limites aplicados cumulativamente. São dois limites aplicados simultaneamente. Tem o limite total, que é o valor total da obra, e tem o limite individual, que é o valor de que aquele imóvel foi valorizado. Veja isso numa questão muito interessante, uma questão recente da FCC. Olha que questão massa. Antes de falar dessa questão, veja que a contribuição de melhoria se distingue de outras espécies tributárias, pois a sua base de cálculo é exatamente o valor que acresceu ao imóvel em razão da obra pública, né? O valor aí, o quanto debeato, né? Aquele valor que foi acrescentado, e não se vislumbra exigência constitucional específica para o produto de sua arrecadação. Então, a doutrina majoritária entende que a contribuição de melhoria é um tributo de arrecadação não vinculada. Até porque, para se saber o valor total ou parcial da obra, já tem que ter sido feita a obra. Já tendo sido feita a obra, já foi gasto dinheiro. Então, esses valores arrecadados acabam sendo
para outras atividades estatais. Então veja que a contribuição de melhoria, apesar de ser um tributo vinculado, ou seja, tem fato gerador contraprestacional, a sua arrecadação é não vinculada. Beleza? Vamos seguindo, veja a questão agora da FCC. A realização de obras públicas que transformem uma região anteriormente pantanosa em um belo e aprazível parque ocasionou a valorização da maior parte dos imóveis localizados em suas proximidades, da seguinte maneira. O imóvel A, que valia 4 milhões antes das obras, teve fator de absorção do benefício de valorização de 200%, passando a valer 12 milhões em razão do parque. Beleza. O imóvel B, que valia 3 milhões antes das obras, teve fator de absorção do benefício da valorização de 100%, passando a valer 6 milhões. Então veja que no imóvel A, o limite individual é de 8 milhões. No imóvel B, o limite individual é de 3 milhões. Já o imóvel C, que valia 2 milhões, passou a 3 milhões. O limite individual aqui é de 1 milhão. Já no imóvel D, não teve valorização alguma em decorrência das obras públicas. Então, o imóvel D não vai pagar contribuição de melhoria. O proprietário do imóvel D não paga, porque seu imóvel não foi valorizado. Veja, todos os 4 imóveis têm a mesma área de terreno e o que determinou a diferença dos fatores de absorção do benefício de valorização foram elementos alheios à dimensão do terreno. O custo total da obra foi orçado de 6 milhões. Então veja, se o custo total da obra foi 6 milhões, esse é o limite total. Só pode ser cobrado 6 milhões. Então se aplica cumulativamente limite total de 6 milhões e limites individuais, né, de cada obra. Você viu, uma valorizou 8 milhões, outra 3 milhões e outra 1 milhão. Mas não pode ser cobrado acima de 6 milhões. Então veja, e a referida contribuição deverá custeá-la integralmente. Com base nessas informações e considerando que o município em questão editou lei ordinária, estabelecendo a cobrança da contribuição de melhoria para fazer face ao custo dessa obra, é correto afirmar que, letra A, a municipalidade poderá exigir do proprietário do imóvel C contribuição de melhoria no valor de 500 mil, mesmo que seu imóvel tenha sido valorizado em 1 milhão. Perfeito até aí. Desde que o limite total da exigência referente ao custo da obra não ultrapasse 6 milhões. É a letra A que você deve marcar e ser feliz. Claro, pode cobrar menos, né? Ou seja, obedecer o limite individual e obedecer também o limite total. Então tem que obedecer o limite individual e tem que obedecer o limite total. Então letra A está corretíssima, marque e seja feliz. Vamos ver o erro das demais. Os proprietários dos imóveis A, B, C e D deverão pagar a contribuição de melhoria, pois estão na zona beneficiada. Falso. D, não deve pagar. C, os proprietários dos imóveis A e B e C deverão pagar a contribuição de melhoria, desde que a fixação das bases de cálculos e dos fatos geradores sejam estabelecidos por lei complementar. Falso. Contribuição de melhoria é tributo normal, é instituído por meio da lei do compadre Washington, lei ordinária. Lei complementar só para imposto sobre grandes fortunas, empréstimo compulsório, impostos residuais da União, contribuições da Seguridade Social residuais da União. Então, falso, não é necessário lei complementar, basta a lei ordinária. Falso, letra C. Letra D, os proprietários dos imóveis A, B e C, que tiveram seus imóveis efetivamente valorizados com a obra, deverão ratear integralmente o valor do custo da obra, com base na área do terreno de cada um deles, cabendo a cada um o valor de 2 milhões. Falso! Você viu que o imóvel C só foi valorizado 1 milhão. Então, 2 milhões aí desobedece o limite individual do imóvel C. Então, falso, não posso cobrar de C 2 milhões. Em hipótese alguma, letra D, falsa. Letra E, a municipalidade poderá exigir cumulativamente de todos os 4 proprietários contribuição de melhoria em valor igual à valorização dos seus respectivos imóveis. Já é falso porque D não teve valorizado, né, o seu imóvel. Cabendo ao imóvel A 8 milhões. Falso também. Por quê? Porque apesar de obedecer o limite individual de A, está desobedecendo o limite total. O limite total é de 6 milhões. Então, letra E, falsa também.
Então veja que a resposta é letra A. Ok? Letra A certíssima. Por quê? Porque falou que cobra 500 mil, obedece o limite individual de C e falou que não pode passar o limite total de 6 milhões. Letra A é a correta. Um forte abraço.